Começando mais uma semana aqui no canal do Professor Leonardo e já aproveitando que é segunda-feira, eu gostaria de desejar a todos uma excelente semana. Vocês sabem que aqui no canal nós temos um apreço muito grande pelo Marco Antônio Villa, pelo menos eu tenho. Eu gosto do Villa, ele acompanha os meus vídeos, ele entra aqui no canal, é um dos inscritos do canal. E faça como o Marco Antônio Villa, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe comentários e principalmente compartilhe o vídeo com os amigos. É claro, você que chegou mais cedo, é recente aqui no canal, é uma brincadeira que a gente faz aqui, que o Villa é inscrito, que o Villa vê os nossos vídeos. Mas por que eu estou falando sobre isso? Eu fiquei devendo para vocês um vídeo falando a tese que o Marco Antônio Villa está defendendo no caso da condenação do ex-presidente Lula. Eu fiz um vídeo na semana passada discutindo uma que eu chamei de desinformação que está sendo propagada pelo Marco Antônio Villa. E qual seria essa desinformação? Essa desinformação é que o Villa diz que o caso do Lula não vai sofrer anulidade, ou seja, ele não vai ser anulado, porque as instâncias superiores ao Sérgio Moro, elas corroboraram, ou seja, elas confirmaram a decisão do ministro, na época juiz. Então, por isso que o processo não sofreria anulidade. Mas você sabe, nós já falamos muito aqui no nosso canal, que não interessa que as instâncias superiores elas corroboraram a decisão do juiz. Porque se nós tivermos uma irregularidade em uma etapa do processo, todas as outras etapas que vieram depois, elas são consideradas inválidas. O processo ele tem que voltar para a etapa onde ele teve a irregularidade para retomar o seu processo natural, o seu fluxo natural. Mas eu disse que era como posso dizer, como eu falei, uma desinformação, mas talvez eu possa ter sido um pouco injusto com o Marco Antônio Villa e eu gostaria de mostrar qual que é a tese que ele está defendendo. Porque logo após o meu vídeo, o Dead Consense, não sei se vocês o conhecem, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, ele entrou em contato comigo e nós discutimos a tese jurídica que o Marco Antônio Villa ele está defendendo. A grande questão é que fica difícil saber qual é a tese que ele defende, porque o Villa ele não se compromete juridicamente nos comentários dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele não cita os artigos, ele não cita as leis, ele não cita o Código do Processo Penal, então fica parecendo que ele está fazendo apenas um achismo. Mas nós discutimos aqui, que é uma tese que outras pessoas também estão levantando, mas já antecipo para vocês que é uma tese frágil e eu vou dizer por quê. Mas falando aqui sobre qual que é essa argumentação que o Marco Antônio Villa está utilizando e por que ele diz que as instâncias superiores corroborando a decisão do Sérgio Moro, o Lula não vai acabar tendo a nulidade do seu processo do triplex do Guarujá. Então vamos lá. O Villa, ele se baseia, então, mas se ele não se baseou, agora ele pode se basear no artigo 563 do Código do Processo Penal, que ele está ali na parte que fala sobre as nulidades e dos recursos no processo, dos recursos em geral. O que fala o artigo 563? Fala o seguinte: nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. E aí depois o artigo 564 fala da nulidade que ocorrerá nos seguintes casos, dentre elas a suspeição do juiz, que é o primeiro aqui. É o artigo 564, logo na primeira inciso você já tem por incompetência ou suspeição ou suborno do juiz, o caso será considerado nulo. Mas por que o Marco Antônio Villa ele fala que não vai haver a nulidade do caso do Lula? Porque ele se baseia nesse artigo 563. Ele fala que não houve prejuízo no caso do Lula, porque as instâncias superiores elas corroboraram com a decisão do Sérgio Moro. Então, por isso, como outras instâncias elas acabaram corroborando, e pelo fato de não haver provas que mostrem que houve uma interferência direta do Sérgio Moro no caso do Lula, falando sobre provas, junto com o Deltan Dallagnol, forjando provas, então o caso do Lula não teria a nulidade. Entretanto, essa é uma tese frágil que é levantada pelo Villa. E por quê? Porque quando você tem um conluio do juiz com um procurador, com o Ministério Público, falando sobre o julgamento, lendo peças, fazendo avaliações prévias, passando informações, você já acaba tendo um prejuízo para a defesa, porque a defesa não consegue nem mesmo participar de um julgamento que seja imparcial. Ou seja, a pessoa já vai para a defesa, o Lula já foi para a defesa, para o julgamento condenado. Então, já há um prejuízo antes mesmo do processo começar. Então, essa tese do Villa é uma tese levemente frágil do ponto de vista jurídico. Se eu acho que o processo vai sofrer anulidade, eu acredito que sim. Porém, não acho que o ex-presidente Lula vai ficar solto. E por quê? A maior parte da população brasileira
ela, segundo pesquisa que foi levantada pelo Datafolha, ela é favorável à condenação do ex-presidente Lula. Então, tirar o Lula da cadeia é um impacto muito grande para as pessoas. O que vai ocorrer? Possivelmente essa é a estratégia que está se traçando. Eles vão protelar, vão postergar ao máximo, vão adiar ao máximo o julgamento, a análise desse caso do The Intercept Brasil, do conluio do Sérgio Moro com o Ministério Público. E eles vão fazer isso para esperar a decisão do julgamento do caso do sítio em Atibaia, que não tem absolutamente nada a ver com o Sérgio Moro. É um outro juiz que está conduzindo o processo. Então é bem provável que Lula seja condenado no caso do sítio em Atibaia e aí ele fique na cadeia. Com a condenação do caso do sítio em Atibaia, aí sim vai haver a nulidade do caso do triplex do Guarujá, que é o caso que foi julgado pelo Sérgio Moro. Se nós tivermos a nulidade do caso do triplex no Guarujá, enquanto o Lula já for condenado por conta do sítio em Atibaia, ele não vai sair da cadeia, porque o caso do sítio em Atibaia, o caso do triplex no Guarujá, ele vai ser anulado para ser retomado futuramente, mas como o Lula já está condenado por um outro processo, ele não vai sair da cadeia. Então essa é a estratégia que está sendo desenhada, o Ciro Gomes já falou sobre isso, e é bem provável que isso ocorra. Se você tiver mais alguma dúvida, se você tiver um outro argumento jurídico que embase o Vila ou que conteste essa tese que está sendo levantada por Vila e por outras pessoas, deixe aqui nos comentários. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.